Ele gastou 50.000 reais para brilhar com outra. Ele era meu marido. A frase vinha e ia na minha cabeça como um tilintar de talheres. Eu estava inclinada sobre a mesa, limpando uma marca de vinho no linho, quando a porta do salão se abriu em cascata de risos e passos largos. Leandro entrou com ela ao lado, um vestido que puxava a luz, um rastro de perfume caro e um brilho nos olhos dele que eu conhecia bem, só que dirigido para outra pessoa. O gerente soltou um boa noite automático. Os garçons se movimentaram em sincronia. A mesa deles estava no centro do salão, sob o holofote discreto que o restaurante deixava para os clientes mais especiais. O som do cristal batendo parecia afinado com cada batida que eu prendia. Não era só o vestido, nem só o colar. Era a animação do homem que, para ser notado, decidiu queimar 50.000 reais naquela noite, uma garrafa raríssima. Pratos que pareciam mais uma encenação do que comida, uma conta transformada em espetáculo. Ele sorriu alto, fez questão de falar em outro idioma para que eu ouvisse menos com o tom exato de quem tenta descredenciar a presença alheia. Não é assim que se trata uma dama, disse, e riu com quem? Com ela, e com a ideia de que eu precisava ser reduzida àquilo que eu era naquele restaurante aos olhos dele, invisível. A mesa de Leandro era uma ilha. As luzes desenhavam seus contornos, e as pessoas, como peixes ao redor, não olhavam para mim quando eu passava. Eu percebi, num reflexo curto, os olhares que deslizavam pela minha camisa de trabalho e subiam para o brilho da joia dela. Não vi curiosidade, vi julgamento, não vi surpresa. Vi a lógica fechada de quem acredita que posição social e bom gosto valem mais do que história. Quando ele pediu o vinho, falou em alemão. Era uma frase solta, um comentário sem afeto, que deveria operar como um chicote Sie verstehen nicht, oder? Vocês não entendem, não é? Ouviu-se a curva do sarcasmo. Eu segurei a bandeja e respondi com um gesto automático que todo garçom aprende, um sorriso neutro, a cabeça baixa, a resposta pronta, minha voz ficara presa. Ele tinha escolhido que o meu papel naquela noite seria servir silenciosamente o espetáculo dele. Mas havia uma coisa que ele não sabia. Eu já havia ouvido essa língua muitas vezes antes. Não como um absurdo de arrogância, mas como uma porta entreaberta que eu tinha ensaiado atravessar durante anos. Se você já foi subestimada, comenta já passei por isso. Quero saber. Anos antes, eu não era quem aparecia naquela noite diante das luzes frias do salão. Eu era uma moça que arrumava quartos num hotel de uma cidade que parecia sempre carregada de pressa. Fui aprendendo línguas, como quem aprende a costurar remendos numa roupa que precisa vestir todo santo dia. Com paciência e um olho nas bordas. A cozinha do hotel, os corredores, os hóspedes que chegavam apressados e se atrasavam nas saudações, tudo era um campo de prática. Aprendi a dizer bom dia em inglês antes de conseguir pagar o meu próprio café da manhã. Troquei frases com turistas espanhóis que me ensinaram a pronúncia correta de palavras que eu repetia à noite. Em voz baixa, enquanto riscava nomes de lugares num caderno velho. Um senhor alemão, um pouco torto no olhar, mas generoso com elogios. Apontou para o menu e perguntou algo que me fez ir atrás de um dicionário por semanas. Antes de saber, eu podia pedir o café em 4 idiomas e entender pedaços de conversas que, para mim, eram mapas de estradas possíveis. Não foi talento, foi necessidade e teimosia. Quando o hotel fechou por reestruturação, uma palavra que, quando aparece, parece sempre arrastar gente para fora da vida que vinha sendo feita menos. Eu tinha pouco mais que um saco com roupas e uma vontade enorme de me manter. Perdi o emprego de um dia para o outro. A indenização não cobriu contas básicas. Cobria vexames de explicações. Fiquei com a sensação de um quarto que, de repente, estava vazio. Foi Marcelo quem me ofereceu o emprego no restaurante. Marcelo, que havia sido cozinheiro no hotel e conhecia o meu cuidado com pratos e idiomas, me ergueu com um bilhete curto,
vem trabalhar aqui. Só o preciso de quem entende mesa, de quem sabe escutar. E eu fui, porque se há algo que a vida me ensinou, é que dignidade também se faz com o que se põe na mesa. Trabalhar naquele salão era aceitar que algumas portas iam ficar com a fechadura na cara. Era aceitar também que, por respeito às minhas contas, eu teria de passar por olhares que mediam meu valor pela cor do avental. No restaurante, aprendi a esconder o cansaço sob um sorriso. Aprendi, também, a ouvir o murmúrio das classes sociais numa só frase dita entre talheres. Havia clientes que faziam o favor de olhar para mim só quando precisavam de algo. Havia outros que me tratavam como se eu fosse parte da mobília menos útil, mas sem história. Havia mulheres que me olhavam com compaixão, homens que me olhavam com condescendência. Tudo isso me moldou. Tudo isso me fez mais prudente em como mostrar a minha bagagem. A noite em que Leandro escolheu ostentar foi uma culminância de humilhações acumuladas. Não foi só uma farra de dinheiro. Foi a decisão consciente de transformar uma vitrine pública em demonstração de poder. Um casal que chega para ser reconhecido como pertencente, e eu parada ali para completar a cena. Ele me ignorou, falou em alemão como se ali não existisse mais uma história entre nós. E a mulher ao lado, tão segura do brilho alheio, sorriu como quem sabe que provocou um silêncio cortado. Eu poderia ter explodido. Joguei pratos na cabeça dele? Não. Virei a bandeja contra a parede? Não. O que eu fiz foi mais difícil. Respirei fundo e segurei o sorriso. Guardei o impulso de cortar, com palavras, o tecido do ego dele. Tentei não deixar a minha voz trair o que eu sentia, porque sabia que um ataque faria de mim justamente aquilo que ele esperava. Alguém movido por vergonha. Alguém que, quando exposta, perde a compostura e se desmancha. Escolhi outra coisa, deixar que a surpresa viesse por um caminho diferente. Eu deixei que a minha história falasse, de maneira que ele não controlasse. Quando ele se levantou para cumprir o ritual social de pagar, uma encenação onde o dono da conta demonstra poder e seus ecos reverberam pela mesa. Fez questão de dizer o valor alto. Ouviu-se o número e o riso. 50 mil reais. Como quem anuncia uma sentença. O grupo ao redor sorriu em coro. Eu segurei a louça, não para mostrar nada, mas porque não havia alternativa. Alguém tinha de levar os pratos de volta à cozinha. Recolher os restos, limpar os copos deixando o brilho pronto para a próxima noite. Tarefa prática, tarefa invisível. E naquele invisível ele quereria comemorar. Dias depois, ele voltou sozinho. Não era uma segunda parte planejada da noite de teatro. Era mais íntimo, uma provocação direta. Chegou ao restaurante com a mesma postura, mas sem o palco. Pediu uma mesa no canto e olhou para mim com a leve insolência de quem testa os limites. Ainda aqui, disse ele, em tom que carregava surpresa e reprovação. Pensei que você tivesse mais ambição. Ele tinha razão quanto a uma coisa, ambição eu tinha. Só que a ambição que ele imaginava era turbada por vaidade. A minha ambição era feita de coisas práticas, pagar contas. Aprender mais uma palavra por dia. Tornar-me uma pessoa que pudesse entrar em qualquer sala sem que o brilho de alguém a apagasse. Ele cutucou, com uma pergunta que era uma lâmina com frieza. Você fala alemão, Solange. A sala encolheu um pouco no volume do ar. Não porque o assunto fosse relevante para a sobrevivência deles, mas porque era divertido para ele ver a pessoa penar por ignorância. Era um teste. E eu sabia, naquele segundo, que eu poderia escolher outra estratégia novamente. Havia várias formas de responder. Poderia dizer não, e da mesma forma não pergunto o preço das outras mulheres, e sair vitoriosa numa humilhação mútua. Poderia fingir não ouvir e continuar servindo, deixando a vida dele ser seu próprio julgamento. Poderia ainda, com o veneno na ponta dos lábios, abrir a gaiola do rancor. Mas eu não queria transformar meu movimento em mais um duelo cujo único prêmio fosse o aplauso por ferir. Queria, em vez disso,
reconfigurar a cena, virar a atenção para a competência, não para a exposição. Respirei, coloquei o jogo no pote. Eu falo, disse, e deixei o idioma entrar sem que ele percebesse a preparação que eu trazia. Soltei a frase em alemão sem vontade teatral, apenas com a clareza de quem sabe a gramática dos lugares onde já esteve. A sala parou. Não era apenas o choque de ouvir minha voz naquela língua. Era o choque do roteiro dele desfazer-se. As mesas voltaram a ser mesas. As conversas baixaram como o som de fita sendo puxada. Ele ergueu o rosto como se tivesse visto algo anormal. Como é possível? Ele murmurou. Você é minha mulher, acrescentou, como se esse vínculo justificasse o direito de desqualificar. E assim deu a pista que explicava tudo para quem olhasse por fora. Não era apenas um marido qualquer, era alguém que, na percepção social, poderia se comportar daquele jeito e não ser cobrado. Ele acreditava que o vínculo conjugal lhe dava patente para humilhar. Eu poderia ter gritado, e por que isso te dá esse direito? Eu não o fiz. Em vez disso, falei com calma, e em alemão. Você esquece que as pessoas têm outras vidas, eu disse. Antes de casar comigo, eu falava com hóspedes no saguão. Aprendi coisas que me garantem portas, não desrespeito. Houve um ruído de pratos, um garfo que caiu com timidez. Ninguém esperava que a pessoa à frente daquela bandeja tivesse uma história que atravessava idiomas. Ninguém esperava, porque é esse o ponto. Se nos acostumamos a reduzir, perdemos a curiosidade. E quando a curiosidade volta, ela pode ser transformadora. Entre os que ouviam, estava Daniel Furtado. Eu não sabia o nome dele naquela hora menos, mas qualquer pessoa que circulava pelo mundo de negócios deixa traços. Daniel estava em uma mesa com 2 executivos estrangeiros. Eram homens de pasta que vinham de tempos em tempos, com olhos acostumados a ler o valor das coisas em contratos e não em olhares. Um deles ergueu a taça e fez um comentário em alemão, mas com uma construção diferente, uma pronúncia que pediu por mais. Eu respondi sem pensar, traduzi, dei o contexto. Ajudei-os a entenderem um humor sutil e, sem pretender, fui o fio que conectou 2 ilhas. Daniel ficou atento. No dia a seguir, ele apareceu na porta do restaurante como quem vai recolher uma nota esquecida. Mas com uma oferta na ponta da fala, você fala com executivos internacionais, não é? Temos uma reunião na sexta. Precisamos de alguém que entenda as nuances. Você toparia me ajudar? O convite veio com naturalidade e com o peso de oportunidades. Era a oferta que, para alguém que aprendeu a língua como expediente, parecia uma porta entreaberta. Havia um tom pragmático na proposta. Ele precisava de alguém que não errasse etiquetas, que tivesse calma e que soubesse traduzir mais do que palavras. Era, ao mesmo tempo, um reconhecimento público, não pelo que Leandro havia tentado mostrar, mas pelo que eu efetivamente sabia fazer. A minha cabeça girou com as possibilidades. Aceitar significava entrar num novo círculo, uma sala com paredes de vidro, onde as coisas se resolvem com termos e contratos, e onde a minha habilidade contaria mais que o meu avental. Mas aceitar também significava sair da invisibilidade por outro meio. Passar daquela sala para o mundo dos que decidem pagar pela competência, e não mais para o mundo dos que consideram pagamento por ostentação. A verdade é que aceitar mexia com tudo, com orgulho, com medo. Com a memória de noites em que me perguntava se seria suficiente. Era uma chance com risco. Era uma proposta que transformava uma humilhação em combustível. Eu respirava e repassava mentalmente o que sabia: alemão, inglês, espanhol e uma prática com aquelas palavras que vinha de anos na recepção do hotel. Sabia também o que não sabia: termos jurídicos, jargões que pertenciam a reuniões de alto nível. Mas Daniel não precisava disso. Ele precisava de alguém que segurasse a ponte entre língua e intenção. No fundo, eu já havia aceitado aquele tipo de risco quando decidi, anos antes,
aprender palavras com hóspedes. Não havia fórmula mágica. Havia, sim, disciplina. Havia uma lista de coisas que eu fazia: reler notas, ouvir áudios, repetir frases, anotar termos esportivos, termos de negócios, até que a pronúncia se assentasse. Havia também humildade de dizer quando não soubesse. E foi justamente essa honestidade que me salvaria naquela sala mais tarde. Admitir um limite faz parte de ser profissional. Antes de dizer sim, olhei para Leandro, que me observava sem entender que ali estava algo mais do que sua ostentação noturna. Seus olhos tinham a certeza de quem comprou a atenção das pessoas com dinheiro e que acha que isso basta. Havia, na serenidade do meu rosto, uma escolha consciente. Eu não queria ser espetáculo, nem moeda de troca. Queria ser reconhecida por competência. Disse que toparia. Daniel me sorriu como se contasse um novo personagem numa peça promissora. Ótimo, ele disse. Traga seu cartão. A reunião é sexta, 9 da manhã. No Bela Vista. Aquele nome ressoou com algo do meu passado. O hotel onde aprendera a língua. O prédio de vidro que aparecia em anúncios como símbolo de um mercado que eu conhecia só de longe. Ao aceitar, eu senti a sala mudar de tom. Não era mais apenas um emprego num restaurante. Era um caminho para algo maior, uma escada que ninguém tinha me dado por gratidão. Era a chance de transformar a humilhação num passo concreto. Havia, dentro de mim, um misto de alívio e ansiedade. Eu hesitava diante do que poderia vir e desejava, ao mesmo tempo, que ninguém mais me definisse pela posição que eu ocupava quando servia. Ainda assim, havia regras para isso que eu não ignoraria. Se eu fosse entrar naquele mundo de reuniões e protocolos, eu iria entrar com limites. Havia, afinal, grande diferença entre aceitar uma oferta e abrir mão da minha dignidade por ela. Eu lembrava de cada noite em que fui tratada como transparente, de cada vez que ouviram um comentário e o riso de alguém foi a sentença. Não queria repetir o papel de telha que quebra sob o peso dos passos alheios. Marcelo ouviu a história quando contei. Ele me olhou com os olhos do homem que cozinha para alimentar dignidade alheia. Não deixa ninguém fazer teste com teu espírito, ele disse. Se for, vai mostrar o teu trabalho. Nada de humilhação. Foi seu jeito de me dar um manual rudimentar, aceitar a oportunidade sem permitir que ela se transformasse numa nova rodada de provas. O convite de Daniel mexeu com a cidade. Nos dias seguintes, eu andei com uma calma elétrica. Preparei cartões. Liguei para aquela amiga que sabia me retocar no formal. Revisei notas de vocabulário. A casa do hotel aparecia nas minhas memórias com um brilho. Os corredores eram mapas que agora me traziam confiança. Eu dormia com a expectativa de transformar conversa em contrato, e contrato em independência. Havia algo mais que me impulsionava. Não se tratava de provar algo para o Leandro. Não era espetáculo de revanche. Era, antes, desenhar uma vida onde o brilho fosse meu, não emprestado. Cada palavra que eu repetia antes da reunião era uma vela acesa. Cada frase era uma iluminação para uma porta que eu queria atravessar por mérito. A noite anterior à reunião eu não consegui dormir. O restaurante estava vazio, as luzes diminuídas. Eu lavei minha roupa com cuidado, passei o avental numa caixa onde o cheiro de vinho não tinha mais vez, e escrevi frases em alemão num bloco. As letras tremiam, algumas por conta da caneta, outras pelo nervoso. Pensei nas pessoas que me ensinaram, nos hóspedes atentos, em Marcelo, no barulho solitário do hotel. Pensei também no marido que queimou dinheiro para impressionar outra pessoa e senti que aquela história não me definiria mais. Na manhã da reunião o sol parecia limpo. O Bela Vista, com sua fachada de vidro, refletia a cidade como quem mostra um futuro possível. Eu entrei naquele prédio levando comigo a prática de anos e a leveza de quem não mais aceita ser cena de espetáculo alheio. O elevador subiu, o coração bateu. Havia executivos na recepção, homens com ternos que pareciam feitos de mapas,
mulheres objetivas com pastas. Tudo era novo e assustador e, de certo modo, exatamente o que eu queria. Quando fui apresentada, Daniel sorriu e me conduziu por corredores que lembravam os corredores do hotel, só que com menos poeira e mais nomes. Eles vão precisar de alguém que traduza não só palavras, mas também intenções, ele disse, quase em confidência. Você pode fazer isso. Eu respirei e pensei que, finalmente, teria de provar. Provar não para que ele, Leandro, pagasse pelo meu peso, mas para que eu não me tornasse refém das humilhações que outros acreditavam ter o direito de impor. A reunião começaria dali a horas. Havia papéis, agendas, um panel com nomes que eu aprendi a ler nos menus das minhas semanas. Havia, também, a sensação de que o jogo mudara, do balcão do restaurante para a mesa onde se decidem negócios, onde o brilho não se compra com garrafas, onde a presença tem outro preço. Eu sabia que ali poderia se formar o primeiro degrau de uma escada mais longa. E ainda assim, no fundo da minha garganta, havia uma pergunta que não parava. Estava eu preparada para quando, além da admiração profissional, viessem as condições? Estaria eu pronta para impor limites, para dizer não a testes que visassem ferir, para negociar não apenas o pagamento, mas também o respeito? Fui para casa naquela tarde com a sacola que carregava mais do que roupas. Carregava a lembrança de noites de trabalho. A voz de hóspedes que me haviam ensinado, a sensação de ser, pela primeira vez, uma pessoa cujo conhecimento pudesse transformar cenários. Leandro telefonou, ofegante, talvez preocupado com o som do silêncio que eu vinha praticando. Brigamos com frases cortantes. Ele sugeriu, numa mistura de surpresa e ciúme, que eu tinha sorte. Eu respondi com firmeza que sorte é a palavra que as pessoas usam quando querem tapar o trabalho dos outros com uma desculpa fácil. Na sexta, quando me aproximei do salão onde seriam os encontros, os executivos já estavam à mesa. O alemão, o inglês, o japonês, línguas que eu havia colecionado como moedas, pairavam no ar, esperando alguém que as traduzisse em ação. A primeira fala foi um comentário técnico aparentemente simples. Mas havia nuances de ironia e de negócio, e eu sabia que o teste não seria sobre vocabulário, e sim sobre sutileza. Pisei na sala com a serenidade que a prática me dera. Cada passo era coordenado. Eu sabia como posicionar minha voz para que ela fosse ouvida sem estridência. Sorri e falei em alemão primeiro, como quem cumprimenta velhos conhecidos. E depois fui ajustando para o tom de cada interlocutor, traduzindo intenções, acertando o timbre de piadas e convertendo assépticas formalidades em calor humano quando necessário. Os olhos nos observaram. Daniel me lançou um olhar que parecia conter a pergunta: "Você vai aguentar?" Eu segurei um sorriso e disse, por dentro: "Já aguento." Havia ali uma prova silenciosa. E por hora eu a passava. Havia olhares de aprovação, sorrisos pequenos, e a sensação de que, pela primeira vez em muito tempo, eu não era apenas a pessoa que servia menos, eu era a pessoa que conectava. Mas a história que corre pela cidade não funciona linearmente. Uma porta se abre, ao mesmo tempo, outros eventos começam a tramitar. Aquele reconhecimento tinha o potencial de reconfigurar minha vida. Sim, mas também trazia consigo a possibilidade de novos tipos de testes, pressões, competição, contratos que terminam, estruturas que ruem. E havia, claro, Leandro, que em noites de ostentação podia queimar dinheiro, mas que às vezes reagia de formas imprevisíveis quando não conseguia controlar o centro da cena. Quando saí da reunião, senti pela primeira vez no peito a leveza de alguém que começou a se mover por mérito. Havia um documento a assinar, detalhes a ajustar. Daniel fez um comentário prático sobre horários, sobre remuneração, sobre a ideia de começarmos com um contrato temporário para testar compatibilidade. Era uma proposta concreta. Eu aceitei a condição de provar meu trabalho.
Aceitei, com uma condição em mente, que a minha dignidade viesse assinada junto. Acontece que aceitar é sempre o primeiro passo de uma trilha que não revela todas as pedras. Ainda não sabia que a empresa de Daniel enfrentava números que, mais adiante, fariam o prédio de vidro tremer. Ainda não sabia que o acordo inicial seria testado por circunstâncias que nada tinham a ver com a minha competência. Por ora, eu apenas coloquei minha caneta no papel e senti o peso da palavra responsabilidade olhar para mim nos olhos. Saí daquele prédio com a sensação de que algo começava. A rua parecia a mesma, o ônibus ainda passava, mas eu havia atravessado uma linha. E a linha, como se fosse luz cortando a noite, me lembrou de que brilho não se compra nem se herda, se constrói. Ainda que alguém tivesse tentado apagar isso com 50 mil reais numa noite de teatro. Eu tinha decidido que seria minha própria estrela, não no espetáculo dos outros, mas no palco das minhas escolhas. Era só o começo. Era só o começo. Os meses que vieram depois daquela assinatura foram de trabalho duro e um aprendizado acelerado. As manhãs começavam cedo, o costume do restaurante ainda grudado no meu relógio biológico, e as tardes iam para reuniões. Revisões e intermináveis áudios que eu escutava e repetia no ônibus a caminho de casa. Havia uma diferença substancial entre traduzir um cardápio e mediar nuances entre executivos acostumados a negociar. Parcelas milionárias não eram apenas palavras, eram intenções camufladas, silêncios com sentido e ironias que podiam custar negócios. Eu estudava isso com a mesma concentração com que, anos antes, havia decorado o menu de cafés da manhã do hotel. Daniel confiou em mim de modo que me dava responsabilidade e medo, uma mistura que funcionava como combustível. Ele me colocou em reuniões, me fez apresentar logo cedo, me corrigia com a precisão de quem conhece riscos. Eu, por outro lado, oferecia a humildade de quem sabe quando é preciso perguntar. Quando não sabia um termo, eu dizia, não sei esse jargão ainda, posso checar? Era simples, direto, e evitava gafes que custam credibilidade. A honestidade profissional virou um dos meus trunfos. As primeiras semanas foram sucesso contido. Havia aplausos discretos em reuniões, sorrisos confusos de quem esperava um estereótipo e encontrou competência. Ganhei pequenos contratos para fazer interpretações em eventos, traduções de documentos e, mais importante, comecei a juntar clientes que pediam. A Solange trabalha bem menos, tem calma. As indicações surgiam como fios conectando portas que antes pareciam seladas. Mas a vida raramente é uma escada reta. Numa manhã de terça-feira, Daniel apareceu na porta do escritório com o rosto fechado como quem traz notícia de tempestade. A planilha que eu vi projetada na tela da sala de reuniões mostrava números que tremiam. Clientes reduziam orçamentos. Contratos de longo prazo evaporavam no ar. Uma crise no mercado fazia com que empresas cortassem custos sem muito critério. A tal estrutura instável que eu ouvira meses antes no hotel agora batia a porta do prédio de vidro, o corte foi frio. Temos que reduzir, Daniel disse. Ele explicou que tentariam realocar pessoas, que buscariam investidores, que fariam o possível. No fim, o possível não foi suficiente. Fecharam os escritórios. Contratos foram rescindidos. A palavra que eu já conhecia menos, reestruturação menos, apontava minha vida para fora de novo. Perdi o trabalho. A queda foi diferente daquela do hotel. Havia menos surpresa, mas a sensação amarga de que conquistas podem ser frágeis quando dependem de estruturas alheias. E ainda assim, da mesma maneira que havia aprendido a não estacionar minha esperança na cena espetacular da ostentação. Eu sabia que a solução vinha de outro lugar, do meu trabalho, do meu currículo, do modo como eu me posicionava no mercado. Foi Daniel quem, sem a pompa de antes, mas com a mesma franqueza, me telefonou dias depois. Não vai ser o mesmo que eu planejei, disse ele,
mas tenho contato numa agência de tradução pequena menos eles precisam de alguém júnior agora. Não é o ideal, é um passo, mas pode ser caminho. Havia humildade e urgência na voz dele. Eu aceitei. Aceitar foi doer e labutar. Sinalizava um retrocesso na aparência menos glamour, menos mesas de reunião mas era também uma ponte. Trabalhei em tradução juramentada em porões de empresas. Peguei textos que cheiravam a burocracia e docilidade, e traduzi contratos que pareciam feitos de silêncios e cláusulas. A experiência foi uma lição de paciência. Tradução júnior significava revisar textos à noite. Ouvir gravações com sotaques diversos e, principalmente, aprender a dizer ainda não. Quando algo me pediam que eu não dominava. Houve noites de frustração. Às vezes, o orgulho pedia que eu recusasse ofertas menores. A fome pedia que eu aceitasse. Escolhi sobreviver com dignidade. Trabalhei além do que pedi híbrido, de dia na agência, à noite freelancer, nas madrugadas revendo aulas de terminologia. Às vezes, quando voltava para casa, o prédio parecia o mesmo e eu sentia que, internamente, algo havia mudado, a urgência tinha afinado meu foco, e as pequenas vitórias começaram a se empilhar. Marcelo seguia sendo meu porto. Ele aparecia com marmitas quentes, me escutava e me lembrava de coisas simples. Não é vergonha começar de novo. Sol, é estratégia. Suas palavras me deram permissão para ver o passo atrás como preparação para o salto seguinte. Ele me incentivou a fazer cursos, me indicou clientes e, muitas vezes, pagou um café sem perguntar por quê. Havia lealdade que não se mede em recibos, e isso me manteve. O tempo foi cuidando das horas. Aos poucos, a reputação de quem segurava a ponte cresceu. Um diretor de uma editora me contratou para traduzir um dossiê técnico que viria para a imprensa. Uma universidade pediu legendas para um ciclo de palestras internacionais. Em um desses contratos, fui responsável por traduzir e contextualizar conteúdo que, depois, chegou a mãos de pessoas que eu admirava. O trabalho começou a me abrir portas sem alarde. E então veio o projeto que, de fato, mudou a direção das coisas. Uma empresa de eventos estava organizando uma conferência internacional sobre hospitalidade, ironia da vida menos no Bela Vista. Precisavam de alguém que não apenas traduzisse, mas que entendesse as nuances culturais entre empresários de várias nacionalidades. O organizador tinha ouvido falar de mim por uma indicação discreta. Ofereceu contrato de curto prazo, com possibilidade de continuar. Eu aceitei. A conferência foi intensa. Traduzi painéis, escrevi legendas, medi mesas redondas. Ao final de um dos painéis, um investidor me chamou de lado. Você tem jeito com essa mediaque, disse. Acho que tem espaço maior para você. Numa proposta envolvendo consultoria para empresas que precisam humanizar suas relações internacionais, era a mesma ponte que eu sempre fiz, converter palavras em entendimento. Peguei o contato, anotei o número. Essa proposta foi sementes e, com o tempo, germinaram em parcerias. Pessoas que me viam agora me procuravam por competência, não por curiosidade. Convites a dar palestras pequenas começaram a surgir. Um deles foi numa faculdade local, onde contei, sem pieguice, como aprender idiomas me ajudara a construir carreira. A plateia, majoritariamente jovem, ouviu como se aquilo fosse roteiro possível. Leandro apareceu nessa nova fase como ator secundário de sua própria vaidade. Ele continuou fazendo aparições que buscavam brilho, jantares, eventos com ostentação mas, com o passar do tempo, a repetição do espetáculo parecia perder efeito. No fundo, sua alegria proveniente do consumo não substituía a necessidade de reconhecimento que vinha do trabalho. Ele notou, sim, que minha visibilidade aumentava. A vaidade tem olhos seletivos, observa quando a ameaça. E então foi marcada a reunião no Bela Vista,
O ponto que fecharia o arco que começara anos antes no hotel onde eu aprendera a dizer bom dia. O convite veio com um peso de possibilidades, investidores, parceiros, a chance de estruturar um serviço de consultoria bilingue para empresas do setor de hospitalidade. Eu sabia que o espaço ali, nas salas de vidro do Bela Vista, era simbólico. Era o mesmo prédio que me trouxera a primeira oportunidade com Daniel. Desta vez, eu entrava com um currículo, com contratos fechados e com a clareza de quem não mais aceita ser peça de cena alheia. A reunião foi agendada para o final da tarde. O sol batia no vidro e tingia o saguão de dourado. Havia pessoas que vinham e iam. Eu me senti pequena por um segundo e firme no seguinte. Sentei-me à mesa com investidores. 2 executivos estrangeiros que reconheci de eventos anteriores. E a proposta ganhou formatar um serviço que oferecesse tradução, treinamento de etiqueta internacional e mediação em eventos. Tudo sob um mesmo guarda-chuva. Eu traria a experiência prática. Eles, o capital e a rede. Quando eu estava explicando o primeiro módulo do curso, como não traduzir apenas palavras, mas intenções, alguém na porta chamou meu nome com aquela voz que eu conhecia desde que aprendi a arrumar camas. Eram passos hesitantes, e depois firmes. Leandro entrou. Vestia o mesmo terno que ele acreditava ter comprado para marcar posição. Havia um sorriso estudado e um semblante que os óculos escuros de qualquer noite de ostentação não poderiam esconder. A surpresa de se ver perante algo que não se controlava. Ele veio até a mesa com a calma de quem finge que teve toda a iniciativa do encontro. Solange, disse, como se o nosso passado social fosse suficiente para definir o que vinha a seguir. Ouvi falar do seu projeto. Achei interessante. Havia uma sombra de orgulho na fala dele, como se essa simples menção de interesse fosse um troféu. Os investidores fizeram uma pausa curiosa. Era claro, a presença de Leandro oferecia dramaticidade, e alguns perfis sociais ainda interpretam aparições públicas como sinal de aprovação. Ele sorriu para mim com a intimidade de quem acha que pode barganhar atenção. Posso ser parceiro, disse. Quero investir. Acredito que juntar meu nome ao projeto vai dar mais visibilidade. A proposta soou como eco, investimento atrelado à vaidade. O silêncio na sala deu lugar a algo que minha prática me ensinou a nomear com calma. Um acordo precisa ser claro. Uma sociedade transparente. Eu ouvi até o fim. Não respondi imediato. Deixei que as vozes dos investidores completassem as perguntas de rotina sobre números e alcance. Quando a conversa voltou para mim, senti o olhar de Leandro buscando aprovação, reconhecimento, a validação que seu dinheiro outrora tentara comprar. Quero entender suas condições, disse eu. Parceria é compromisso, não vitrine. Foi a primeira vez, naquela mesa, que falei de modo tão objetivo sobre algo que, em outras bocas, seria emoção branda. Listei o que considerava imprescindível: participação acionária real, responsabilidades descritas em contrato, autonomia na operação. E uma cláusula explícita e intransponível, menos nada de testes pessoais ou provas públicas que ferissem a minha dignidade. Se investir, expliquei, o investimento entra no caixa e não na vaidade. Ele a princípio franziu o senho. Gostaria, talvez, de ouvir algo que lhe desse domínio. Você quer controlar tudo? Perguntou. Havia no tom a tentativa de diminuir a proposta a uma queixa íntima, como se eu exigisse excessos. Respondi com calma. Quero garantias. Não quero ser mercadoria do seu espetáculo. Usei a mesma clareza com que, anos antes, descrevi a prática que me trouxe até ali. Não havia ultimato, havia profissionalismo. Os investidores murmuraram. Daniel, que estava na sala como consultor e fonte de referências, olhou para mim com um misto de convite e aprovação. Ele não esperava que Leandro viesse com essa proposta, e tampouco que eu estabelecesse termos tão claros. No entanto, era isso que fazia sentido,
transformar uma iniciativa que podia ser exploração em parceria legítima. Negociamos. Conversamos sobre porcentagens, sobre responsabilidades, sobre visibilidade pública e papéis. Leandro propôs que sua contribuição financeira fosse condicionada a uma posição de destaque em eventos. Eu recusei, se for para eu aparecer e ser cartão de visita. Não aceito, quero decidir. Quero trabalhar. Ele virou para os investidores com aquele ar de quem acredita que ainda tem o assunto sob controle. Foi quando uma das executivas, com a franqueza que costumam ter as pessoas acostumadas a números, disse: "Nós queremos que a pessoa que faz o trabalho essencial esteja no comando do produto. Se a sociedade for para ser real, que seja." Minutos de conversa foram suficientes para que ficasse claro: o capital de Leandro seria bem-vindo, desde que viesse sem atalhos para seu ego. Ele, irritado, tentou negociar formas de exposição. Sua resposta era muito humana. Queria ser visto como alguém que agora contribuía com algo respeitável. Eu entendi aquele desejo, mas percebi que aceitar as condições sem garantias seria permitir que os velhos modos civis se repetissem. Que meu trabalho fosse avaliado pelo brilho que outro pudesse ostentar. No final, encontramos um meio-termo surpreendentemente adulto. Assinaríamos contratos formais. Leandro entraria com um investimento financeiro significativo, com participação minoritária, e teria direito à presença em eventos como investidor, mas sem poderes executivos sobre a operação. Eu assumiria a liderança operacional, com autonomia para decidir sobre contratações, formatos e abordagens. Haveria cláusula explícita de respeito. Testes pessoais e humilhações públicas seriam motivos para rescisão imediata e multa. Ao ouvir essas palavras legalmente colocadas no papel, vi o rosto de Leandro mudar, não por alegria, mas por compreensão de que o reconhecimento exigia mais do que dinheiro. Eu poderia ter me sentido vitoriosa. E, de fato, havia um frio de conquista. Mas a sensação que me dominou foi outra: alívio. Alívio por finalmente transformar um passado de incompreensão em uma relação de trabalho transparente. Alívio por estabelecer limites que desde o início eu soubera que precisava para não repetir as mesmas dores. Assinamos. Havia fotógrafos discretos naquela noite, o tipo de evento que mistura negócios com a possibilidade de manchete, e as imagens iam se espalhar. O título era contundente: Empresa X anuncia nova sócia operacional com know-how. Leandro apareceu nas fotos sorrindo. Eu também, mas de modo diferente. Havia no meu sorriso o peso de quem sabia negociar a própria recompensa sem perder a dignidade. Depois da assinatura, vieram os dias de montagem. Montamos cursos, treinamentos, roteiros para eventos. Contratamos uma pequena equipe, jovens que, como eu, tinham fome de tradução aplicada. Parecia uma colmeia. Fui responsável por estruturar o conteúdo, criar módulos práticos e formar instrutores. O trabalho era intenso. Eu, que antes carregara bandejas e ajustara mesas, agora fazia workshops que treinavam executivos para reconhecer gentilezas culturais, pequenas práticas que evitavam gafes e abriam portas. A visibilidade cresceu, mas com ela veio a necessidade de vigilância. Leandro, por vezes, ainda tentava impor opiniões que tangiam o campo personalista. Havia momentos em que sua insegurança escapava por comentários mal colocados. Uma vez propôs uma ação de marketing em que minha imagem seria usada de maneira que eu não considerava ética. Chamei-o à parte e falei claramente: você pode ser investidor. Eu sou operadora. A imagem que uso é um recurso profissional, não sua propriedade. Afirmar isso não foi vingança. Foi estabelecer limites para a proteção do trabalho que eu construí. O negócio cresceu com passos firmes e, aos poucos, a minha reputação se solidificou. Formei parcerias com hotéis. Ajudei a transformar protocolos antiquados em práticas de calor humano. E,
Mais importante, mantive uma política de integridade. Não aceitávamos que funcionários fossem testes vivos de humor alheio. Essa postura me trouxe respeito real, não o que se compra com pratos caros, mas o que se conquista com esforço e clareza. O reconhecimento público veio de modos surtidos. Uma coluna que destacava mulheres em posições de liderança. Convites para palestrar em eventos de recursos humanos. E pessoas que me abordavam nas ruas para dizer que haviam mudado a forma como recebiam hóspedes porque assistiram a um dos nossos workshops. Aquelas palavras eram simples e transformadoras. Obrigado por nos ensinar a ver. Era isso. Eu havia ensinado a enxergar. Não que tudo tenha se tornado perfeito. Relações ficam complexas quando dinheiro e ego circulam. Houve discussões, ajustes, e dias em que pensei que talvez tivesse idealizado demais a capacidade das pessoas em crescer. Mas a possibilidade de parcerias firmadas em contrato mostrei um antídoto para cenas que antes me feriram. Tínhamos um documento que dizia, sem humilhações pessoais, não necessário falar de vingança, menos necessário garantir respeito. A minha vida pessoal, entretanto, exigiu novas escolhas. A convivência com Leandro ficou desgastada. O casamento já vinha sendo retrabalhado há tempos. A diferença de trajetória que nos separava começou a se materializar em vontades distintas. Ele, leitor de aparências, continuava a buscar reconhecimento através do espetáculo. Eu, operadora de práticas, buscava a construção. Não é que um caminho fosse certo e outro errado. Eram apenas incompatibilidades que, com o tempo, se tornaram insustentáveis. Conversamos, tomamos decisões. Preferi preservar minha sanidade e minha autonomia. A separação, quando veio, foi feita de modo civilizado e com respeito. Não porque um juiz interviu, mas porque duas pessoas entenderam que, naquele ponto, seguiriam rotas distintas. Foi uma escolha difícil, mas necessária. Não fiz da separação um palco. Ao contrário, fiz dela uma afirmação prática de que minha vida não estaria mais sujeita a quem via nas pessoas um lugar para demonstração de poder. Pedi apenas que nossas obrigações fossem resolvidas com justiça. E assim foram. Com a separação, veio uma clareza adicional. Eu não queria que a narrativa da minha vida se reduzisse a derrota ou humilhação. Queria que fosse uma história de trabalho, escolhas e resultados. O título que eu mais tarde vi em uma matéria. Ela virou a estrela da noite por fazer o trabalho que ninguém via. Não chegou para me inflar. Chegou para nomear algo que eu construí passo a passo. Anos depois, quando a empresa consolidou uma área de treinamento que atuava em várias cidades, eu ainda lembrava das noites no restaurante. Sento ao lado de jovens que me perguntam, como você lidou com o medo? Eu respondo com a mesma franqueza, trabalhei. E me preparei para o dia em que não queria depender do aplauso de quem não conhece meu esforço. Há uma cena que guardo com carinho. Foi numa formatura interna da nossa primeira turma de instrutores. Os nomes subiram no painel e eu vi, pela janela, o reflexo do prédio de vidro do Bela Vista misturado com a luz do fim de tarde. Havia, entre as pessoas que aplaudiam, algumas das mesmas que antes me viam de avental. A palavra reconhecimento parecia pequenininha diante do que eu sentia. Era mais um reconhecimento mútuo entre trabalho e dignidade. Agora, quando me perguntam se me tornei a estrela da noite, eu rio. Estrela é imagem fácil. Prefiro dizer outra coisa. Escolhi ser luz onde antes fui sombra. Não por rebelião, nem por desejo de humilhar, mas porque cansei de pedir permissão para existir inteira. O brilho que eu trouxe para minha vida veio do estudo, do trabalho diário, do gesto de recusar humilhações. E da capacidade de transformar oportunidades surgidas de desprezo em degraus concretos. A cada tradução, a cada curso ministrado, eu não apago ninguém. Apenas acendo a vela que me permite entrar em salas que antes me negavam.
Se você está em algum ponto dessa história menos sendo subestimada, carregando habilidades invisíveis, avaliando se aceita um passo atrás para poder pular depois, saiba disso, é possível. Não é curto, não é bonito em um roteiro de 2 horas, mas é viável e dignificante. Trabalho, disciplina e limites bem definidos valem mais que aplausos comprados. Hoje, quando olho para o espelho antes de uma palestra, não enxergo apenas a mulher que já foi garçonete. Vejo alguém que carrega línguas, experiências, erros e acertos. Vejo uma profissional que aprendeu a transformar humilhações em combustível e que, sobretudo, não fez disso um mapa para ferir os outros. A melhor parte é perceber que existem mais mulheres, mais homens, que constroem suas vidas com a mesma determinação, que não aceitam que seu valor seja medido por mesas ocupadas por outros. Se você leu até aqui e se reconheceu em alguma parte dessa história, quero ouvir de você. Compartilha nos comentários um trecho do seu caminho. E se essa história tocou você, inscreva-se no canal para mais relatos de quem transformou invisibilidade em brilho. Obrigada por estar comigo nesta noite, seja ela de prova, de trabalho ou de celebração.